Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim dar 5 dicas infalíveis para vocês não perderem suculentas, tá? 5 ótimas dicas baseado no meu cultivo, tá? Na minha experiência de cultivo. Se você já gostou desse tema, já deixa o seu like aí para mim. Compartilha esse conteúdo com quem também gosta de suculentas. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Ative o sininho para receber sempre a notificação quando a gente postar vídeo novo. Siga também minha página do Instagram, _Fernanda Campos. Bora aí para o nosso vídeo de hoje então. E eu quero dar a primeira dica para vocês, já de cara, tá gente? Como que eu faço aqui para não perder suculentas e mesmo assim, gente, a gente acaba descuidando de alguns vasos, né? A primeira dica é você replantar sua suculenta, no mínimo a cada 1 ano. Tá? E no máximo a cada 2 anos. Isso se não tiver nenhum problema visível com aquele vaso, tá? Então, gente, eu aconselho a todo ano vocês replantarem. Se aquele vaso está bem, se você identifica que a planta está se desenvolvendo naquele substrato, se o vaso dela, o tamanho do vaso ainda está adequado, vocês podem deixar aí por 2 anos, tá? Passados disso, eu não aconselho porque a raiz ela já vai ter completado todo aquele espaço para crescimento, a planta vai estagnar. E às vezes ela não só estagna, às vezes ela regride, né? Ela regride aí, ela vai ficar menor, ela vai perdendo folhas, a planta vai simplesmente diminuindo, tá? Então eu não aconselho vocês deixarem uma planta por mais de 2 anos no mesmo substrato, no mesmo vaso, tá? Da mesma jeito, o jeito que vocês colocaram ali aquele vaso, ó, esse vaso aqui, ó, com essas Dust Rose, eu posso deixar uns 2 anos, se não tiver problema, porque tem muito espaço e muito espaço, tanto para a parte aérea, né? Tanto para a parte de cima das suculentas crescerem e muito espaço para as raízes, porque é um vaso fundo, tá? Então a observação, gente, é muito importante. Observar como que aquela suculenta vai se comportar. E claro que eu não vou ficar anotando aí quanto tempo que eu replantei, né? Aquele vaso. Mas a gente sempre tira foto, né? Quando a gente compra uma suculenta. Pela data da foto, dá pra gente saber aí quanto tempo, mais ou menos. E a gente, mais ou menos, a gente sabe, né? A gente sempre sabe. Gente, a diquinha número 2 que eu tenho para passar para vocês é a adaptação aí ao cultivo de vocês, tá? Adaptação aos poucos. Quando você comprar uma suculenta ou até mesmo as suculentas que já estão no seu jardim, tá? Faça a adaptação de uma estação para outra. E também observe muito o sol naquele momento, como que tá o sol, para eu fazer a adaptação daquela planta no sol. E a mudança climática é muito, gente, apesar que cada região é de um jeito, mas mesmo assim existem as mudanças climáticas. Então é importante a gente adaptar a suculenta ao nosso cultivo e observar qual lugar que ela vai gostar mais de estar, né? Cada suculenta ela vai ter uma preferência aí. Ah, mas como que eu vou saber? Quando a planta começar a se desenvolver naquele local, tá? Hoje eu molhei as minhas plantas, elas estão bem molhadas, mas muito mesmo, tá, gente? Então, o que é importante aí na adaptação? Quando eu compro uma suculenta, eu tenho que adaptar ela ao meu tipo de cultivo. Tá? Se eu tô acostumada a regar pouco, eu não vou fazer aquela rega, né, aquela escassez de água com aquela suculenta que tá recém-chegada aqui na minha coleção. Eu vou observar, tá? Eu vou deixar 1, 2, 3 dias sem água e vou observar a planta. Observar o substrato, se ele tá encharcado, qual tipo de substrato que é. Se é o mesmo substrato que eu utilizo, isso é muito importante, tá? E outra coisa, observar a quantidade de sol que aquela planta estava tomando. Se você pega uma planta dessa aqui, que é a Red Regis, e ela tá verde, você sabe que ela fica vermelha, significa que a quantidade de sol que ela estava tomando era pouco, né? Então eu não vou colocar ela no sol pleno. Então é muito importante a gente adaptar a planta aos poucos e adaptar ela ao nosso cultivo, e não a gente adaptar a planta.
tá? Eu falo muito isso aqui no canal, é muito importante, porque cada um, gente, tem a sua disponibilidade. Eu disponibilizo alguns dias da semana para minhas suculentas, sim, mas não é toda semana. O final de semana eu já disponibilizo aí para elas, entendeu? Eu já deixo o meu horário aí para elas. Então, a gente tem que adaptar a planta ao nosso cultivo, ao nosso tempo, entendeu? Ao nosso tempo livre, né? Ao tempo que a gente tem para se dedicar. É muito importante a gente fazer isso para evitar que a gente perca a suculenta, porque às vezes a gente compra uma suculenta que está acostumada em escassez de sol, por exemplo, e a gente coloca ela no sol pleno, a gente vai ter problema, ou vice-versa, entendeu? Ou também isso pode acontecer com a quantidade de água. Às vezes a suculenta está acostumada aí a ser regada com a maior quantidade e a gente rega menos. Então a gente tem que ir observando a planta. Observação é tudo no cultivo de suculentas. Observar e ir adaptando ao nosso cultivo aos poucos. Se você vê que aquela planta está acostumada a uma quantidade maior de água, dá uma quantidade maior de água no início, assim que o substrato dela secar, tá? Não coloque ela aquele extremo estresse hídrico que você está acostumado aí com as suas plantinhas, mas também se você vê que aquele substrato está encharcado, cuidado, tá? Espere secar completamente. E também a quantidade de sol, coloca ela no ambiente de meia sombra de início, se você vê que ela não está adaptada. Gente, tem plantas que a gente compra que já realmente já está adaptada aí ao sol pleno. Como que a gente sabe, gente? Quando a gente pega aquela planta colorida, vistosa, compacta, com certeza ela já está adaptada ao sol pleno, tá? Então a gente pode continuar fazendo a adaptação. Lembrando que cada região é de uma forma, então a gente tem que usar sombrite ou uma proteção, tá? A terceira dica é com relação à adubação das plantas. Gente, planta necessita de comida também, igual a gente, tá? Não é só da água. A água tem nutrientes? Tem, mas não é suficiente. Então a gente tem que adubar a planta. Você pode usar o adubo de sua preferência e cada adubo ele tem uma formulação e tem um tempo de uso, então você vai respeitar aí as instruções da embalagem do seu adubo. O meu aqui eu utilizo a cada 6 meses, é um adubo granulado, tá? Então você vai usar de acordo com a descrição aí da caixinha do seu adubo. É muito importante adubar para a suculenta crescer saudável, tá? Muito importante mesmo, gente. A adubação para o desenvolvimento das suculentas é muito importante. Olha que linda que tá essa Crimson High, gente, eu não me canso de olhar para essa colônia. Olha isso, ela tá fazendo um monte aqui, ó. Tá parecendo uma montanha russa. Olha que linda. Gente, a quarta dica que eu tenho para dar para vocês é: seja curioso, tá? Seja curioso. Pesquise qual plantinha que você tem. Pesquise o habitat natural dessa planta, pesquise de quanto sol que essa planta gosta, tá? A quantidade de água é mais ou menos específica para todas as suculentas. Só as suculentas que têm um caule mais fino e as pendentes é que gostam de uma maior quantidade de água, tá? Então assim, pesquise, seja curioso, pesquise qual que é aquela suculentinha, pesquise um pouco sobre suas plantas, tá? Hoje em dia, gente, o acesso à internet é muito fácil, então eu vou pesquisar sobre aquela plantinha e dificilmente, gente, eu não acho nada sobre ela. Então assim, hoje em dia o acesso à informação é muito grande, né? Isso é uma vantagem aí pra gente cultivar suculentas. Outra coisa que eu indico vocês a pesquisar também é sobre o clima de vocês, se vocês não tiverem essa consciência, tá? Se vocês não souberem. Porque é muito importante para cultivar suculentas a gente saber o clima, tá? O nosso clima. Se o seu clima é úmido, se o seu clima é mais seco, tá? Se o seu clima determinada estação, se ele é chuvoso, se ele não chove, né? Se as chuvas são escassas, se o sol é extremo, qual que é a quantidade de sol? O que foi? Tá querendo aparecer? Qual que é a quantidade de sol aí que você vai dar? Quantidade de água. Então a gente sempre tem que pesquisar baseado no clima da gente. O meu clima, por exemplo, é seco
seco, tá? Principalmente agora no inverno. É um clima muito seco, não é um clima chuvoso. Agora nessa época não chove. Então assim, a gente tem que pesquisar para ver qual que é o clima aí da gente, né? Qual que é o clima para eu saber o que eu vou fazer com a minha planta. Não adianta eu te dar dicas e o seu clima ser um clima úmido, né? Eu vou falar para você aqui que no inverno eu rego uma vez na semana. Mas se o seu clima for úmido, você pode regar de 20 em 20 dias, de 15 em 15 dias. Eu rego uma vez na semana porque o meu clima é seco. E aqui o sol é escaldante, tá? Mesmo no inverno, o sol sai e o sol é bem quentinho, tá, gente? É sol mesmo, aquele solzinho que queima a pele mesmo no inverno. Então vocês têm que observar aí o clima de vocês, tá? Se o seu clima for ameno, você não vai regar uma vez na semana, porque vai dar ruim, tá, gente? E também observar o local que você cultiva a sua suculenta. Você pode cultivar a sua suculenta aí embaixo de cobertura, como eu cultivo das duas formas, tá? Embaixo de cobertura e cultivo também no tempo. Então você vai ter que observar isso também. Se você cultiva no tempo, vai chover? Não vai? Vamos ser curiosos e vamos pesquisar? Vamos ver se hoje vai chover? Opa, essa planta aqui, ela vai poder tomar essa chuva? Então é um cuidado que a gente tem que ter com as nossas plantas. Você, né, que tá me ouvindo, pode achar isso besteira, gente, mas eu falo pra você, se você gosta das suas suculentas, se você investe em suculentas, você precisa ser curioso e pesquisar mais sobre a sua suculenta, sobre a sua plantinha, sobre o seu clima, sobre o seu cultivo, tá? Isso é muito importante, então tenha essa curiosidade, tá? Que seja em vídeos, que seja em temas do YouTube, né, em canais, tem bastante informação legal. E também tem o Google para a gente pesquisar hoje em dia aí, que, né, a gente tem muito acesso à informação, como eu disse. Gente, então é muito importante a gente conhecer as suculentinhas, conhecer o nosso clima, para a gente cultivar e não perder suculenta. Outro fator, que é a quinta e última dica que eu tenho para passar para vocês, é o substrato. Você não precisa ter um substrato chique, um substrato caro, tá? Você não precisa investir muito em substrato. Eu já falei isso várias vezes, eu tenho um vídeo aí que eu mostro o meu substrato, tá? O jeito que eu faço. Mas vocês não precisam fazer como a gente faz, tá? Como eu faço. Vocês têm que fazer de acordo com o que tem acesso aí para vocês. É só vocês terem a consciência que o substrato para suculenta tem que ser drenante, tá? Então a dica é essa: substrato drenante. O que é um substrato drenante? A água tem que entrar e sair daquele vaso, ela não pode ficar empoçada, não pode ficar encharcado o substrato, tá? As raízes das suculentas não gostam de ficar encharcadas, elas gostam de ficarem hidratadas, tá? Elas retém umidade, então não precisa de ter aquele encharcamento no substrato, porque vai dar ruim, tá, gente? Vai dar ruim mesmo. Você vai perder sua suculenta, ela vai começar a melar folha, mela o caule, despetá-la. Então é muito importante você ter essa consciência. Você vai usar terra vermelha? Beleza. Você pode usar qualquer terra, tá? Como princípio, como base. A terra é uma base para que aquela planta possa ter como se fixar, porque na verdade a suculenta ela não precisa daquele substrato pesado, mas a planta ela tem que se fixar ali naquele vasinho. Então a base do seu substrato pode ser terra vermelha? Pode, vai ficar a seu critério. Se dá certo para você, tranquilo, tá? Mas é muito importante que você adicione a essa terra vermelha componentes que vão fazer ela ficar airada, que vão fazer ela ficar leve, que vão fazer ela não ficar compacta, porque a terra vermelha compacta mais que a terra vegetal. A terra vermelha compacta, né? Além dela compactar mais que a terra vegetal, ela segura mais umidade, então a gente tem que ter isso em mente. Se eu uso terra vermelha, eu tenho que ter cuidado na quantidade de terra vermelha que eu vou usar, porque o meu substrato ele vai ficar mais úmido por mais tempo, vai reter mais água. Então, o que isso vai ter de problema, né?
Se eu souber fazer a rega, né, se eu souber regar aquele substrato, se a secagem for rápida, se o meu clima aí for um clima mais quente, tranquilo, tá, gente? Desde que eu adicione aquela terra, o carvão, a perlita ou a areia de aquário, a areia lavada, né? Não aquela areia de construção, tá, gente? Porque aquela areia de construção pode ter fezes de animais. Então, aquela areia de aquário, não é fácil de achar essa areia, mas se você na sua região aí acha, pode adicionar. O carvão é excelente, tá? Excelente mesmo. Tem gente que coloca só terra vermelha e carvão. Então, assim, se você pode colocar uma palha de arroz carbonizado, ótimo, coloque, tá? Se você pode colocar a perlita, que bom, coloque. Evite a vermiculita, tá? Porque a vermiculita, ela retém umidade. Então, evite a vermiculita. Dê preferência para a perlita, carvão ou a casca de arroz carbonizado ou palha. Gente, olha a quantidade de haste floral que vai sair nessa mocinha aqui, na minha Bembedes. Que linda que ela tá. Tô apaixonada com essa planta. Então, assim, dê preferência para produtos, tá, gente? Que vão fazer dar um pouco de ar no seu substrato. Ele vai ficar mais aerado, tá? Isso é muito importante na hora de você fazer o seu substrato. Isso é muito importante para você não perder suculentas. Principalmente na época da chuva, se você cultiva suculentas no tempo. Mesmo que a gente não cultiva no tempo, mesmo que a gente tenha cobertura, igual aqui, eu tenho uma cobertura, mas mesmo assim, as minhas suculentas, elas pegam um pouco de chuva de lado. Não tem jeito. Porque eu não tenho estufa fechada, tá, gente? Que não é estufa fechada. É um pergolado mesmo, aberto, tá? Então, aquela planta, ela vai pegar chuva, por isso é muito importante a gente ter um substrato bem drenante, tá? Bem drenante mesmo, é muito importante. Gente, as dicas então que eu queria deixar para vocês eram essas, tá? Ó, são dicas muito importantes que eu uso aqui, que dá certo para mim. E eu espero que vocês já estejam usando aí. Deixa aí, compartilhe comigo aí nos comentários, tá? Se alguma dessa dica aí serviu para vocês, ou se vocês já usam todas, tá? Se vocês já têm consciência, já fazem uso dessas dicas, tá? Comente aí, deixa aí pra mim nos comentários, que é muito importante aí pra mim, tá? Essa troca, eu já sempre falo aqui nos meus vídeos que a troca de experiência é muito importante pra gente, tanto pra mim quanto pra vocês, é muito rico, né? A gente trocar a experiência aqui. Vocês me dão dicas maravilhosas e eu aplico aqui no meu cultivo e eu espero também compartilhar. Né, espero que as dicas que eu passo para vocês sejam úteis aí para o cultivo de vocês também, tá? Então tá, fiquem todos bem, eu aguardo vocês no próximo vídeo, fiquem todos com Deus.